O Atlético desperdiçou a chance de manter o 100% de aproveitamento como visitante na temporada. Mas apesar do empate com o Ipatinga, o time segue invicto fora de casa. Nas duas últimas partidas disputadas pelo Atlético no estadual, o time comandado pelo técnico Dorival Júnior não conseguiu sair de campo com a vitória. Contra o América foi derrotado por 2-1 e já no último domingo empatou em 2-2 com o Ipatinga, chegando aos 13 pontos conquistados. O Cruzeiro ao lado do América possui 16 e se separam apenas pelo saldo de gols, 13-9. No primeiro jogo, sem o atacante Diego Tardelli, Ricardo Bueno e Jobson atuaram um tempo cada um. No empate diante do Ipatinga, a saída de Bueno após os 45 minutos iniciais e o crescimento da equipe admitido por Dorival Júnior após a entrada de Jobson, no entanto, não garantem Jobson como titular na próxima partida contra o Vila, no próximo domingo. Em relação à possibilidade de colocar Jobson como titular do Atlético, Dorival admite que isso pode ser apenas uma questão de tempo. Sobre a saída de Bueno, após somente 45 minutos em campo, Dorival explicou que isso aconteceu em função da necessidade da partida, mas falou em sequência de jogos para o atacante. Certo é que, mesmo não tendo jogado bem contra o Ipatinga, como visitante, sem o mando de campo, o time do técnico Dorival Júnior deixou de ter 100% de aproveitamento, mas continua invicto nessa condição. O Galo venceu 4 das 5 partidas disputadas com o adversário como mandante em 2011. 4 desses compromissos foram válidos pelo Mineiro e 1 pela Copa do Brasil. Além dos 4 triunfos, houve um empate. No total, o time atleticano marcou 15 gols como visitante e sofreu 10. A série invicta, sem o mando, começou logo na estreia atleticana no estadual, em 30 de janeiro em Montes Claros, quando bateu o Funorte por 2-1 de virada. Pelo Mineiro, foram mais 2 triunfos consecutivos. O segundo foi no clássico contra o Cruzeiro, vitória por 4-3. E por medida de segurança, foi disputado com torcida única na Arena do Jacaré. Na rodada seguinte, houve nova vitória, dessa vez sobre o Guarani, 4-2 em Divinópolis. Pela Copa do Brasil, o Atlético teve dificuldades, mas venceu o IAP em São Luís, capital do Maranhão, 3-2. O resultado foi insuficiente para eliminar o jogo da volta pela primeira fase do torneio nacional. Mas o Alvinegro Mineiro goleou 8-1 o jogo de volta e se classificou. Em 30 de março, enfrentará o Grêmio Prudente em Presidente Prudente. Já pelo Mineiro, o Atlético fará 2 jogos seguidos como mandante. No próximo domingo, às 16 horas, receberá o Vila Nova e no dia 23, no mesmo local, Arena do Jacaré, vai enfrentar o Uberaba. Foi boazinha, né? Olha só, porque na verdade tá invicto fora de casa, mas o jogo contra o Ipatinga foi horroroso e tá todo mundo muito preocupado com essa sequência, né? Hoje à tarde, daqui a pouco a gente vai falar, tem em coletiva do Calil, todo mundo esperando uma reação ou alguma coisa nova do Dorival, um fato novo que mude esse contexto. Mas já tá bom essa história de tá bem fora de casa? Não, é incrível como uma mesma notícia pode ter duas interpretações, né? O Atlético não perde fora de casa, mas ao mesmo tempo não vem jogando bem, especialmente contra o Ipatinga, como você disse, foi o pior jogo do Atlético. Eu acho que essa instabilidade, especialmente fora de casa, é reflexo de um time que está em formação. O Dorival ainda não tem o time pronto e ele mesmo reconhece isso. É natural que algumas mudanças aconteçam nos próximos jogos e acho que elas são necessárias também. No ataque, o substituto do Tardelli, ele vai ser descoberto aos poucos. A defesa ela ainda pode sofrer alterações, a entrada do Leonardo Silva é necessária. Enfim, eu acho que o Atlético ainda sofre porque não tem um time titular. Agora, quando a gente diz assim, é uma equipe em formação, Romero, e a gente continua vendo o Leonardo Silva no banco, né? O Jobson, que começou como titular no banco. Eu não tenho alternativa ofensiva. Não tem? Não mudou a história na segunda etapa do jogo em Ipatinga? Mudou. O Jobson mudou, sim. A gente entende o banco que ele teve, o afastamento que ele teve, mas se ele já tem condições, já está na hora dele começar a jogar, ganhar ritmo de jogo. Acho que o Jobson, o Mancini, tem jogadores no Atlético, a gente já está avançando já quase para o aniversário do clube, que marca sempre uma virada do inferno astral do Atlético. É verdade. Vai chegando mesmo. Perto do aniversário, até vai chegando perto do seu inferno astral, né? Os astrólogos falam que sempre que o primeiro Dorival, semestre... Dorival, esqueceu de falar sobre muito interessante. Dia 25 de março está aí, o Atlético faz a virada, aí tudo muda na vida astral do Clube Atlético Mineiro. Mas o fato é que já tem jogadores que já estão se aproximando aí já do metade de março e ainda não estão em forma. E são vários jogadores assim no elenco do Atlético. O Toró, o Mancini,
o Jobson, esses jogadores têm que começar a jogar. Mineiro é ou não é uma preparação para o Campeonato Brasileiro? Uma preparação de luxo, mas uma preparação. Então esses jogadores têm que começar a jogar, o Dorival tem que começar a testar um pouco mais essas opções para ele ter um time montado de fato para a sequência da Copa do Brasil, para as finais do Campeonato Mineiro, para o início do Campeonato Brasileiro, porque o Atlético precisa se definir melhor. Acho que o de substituto do Tardelli ainda não está no elenco. O elenco do Atlético ainda não oferece para o Dorival, de fato, um substituto à altura. Porém, ele vai ter que tentar alguma alternativa. Como o Cuca está tentando jogar sem centroavante, como o Barcelona joga sem centroavante. Não é impossível, mas você tem que criar alternativas melhores. Até o Daniel Carvalho é outro jogador que já está começando a aparecer mais nos treinos, já de repente já pode entrar no banco de reservas do Atlético para jogar 10, 15 minutos numa partida. O Dorival tem que começar a mexer um pouco mais seu elenco para ele ter um time pronto na sequência da temporada. Sobre esse retrospecto do Atlético como visitante, né? Se nós chegarmos em julho, agosto, em condições de dizer aqui no Minas Esporte que o Atlético ainda não perdeu fora de casa na temporada, ótimo. Mas agora, no início de ano, Funorte com um erro de arbitragem, Guarani com outro erro de arbitragem, IAP, né, com todo respeito ao futebol maranhense. Só o Cruzeiro foi um adversário que deu trabalho à equipe do Atlético e jogou sem torcida, diga-se de passagem, apesar de serem 7 Lagoas. Mas fora isso, não dá para valorizar esse retrospecto do Atlético como visitante. Tudo bem, não perdeu, não deixou, pontuou, não perdeu tantos pontos, mas ainda não é suficiente. O Atlético tem que também priorizar as campanhas dentro de casa com o mando de campo, que aí não está tão bem. A gente já falou aqui sobre essas questões, tanto de Cruzeiro quanto de Atlético, no que diz respeito a enfrentarem adversários que deem a condição da gente estar vendo uma reação melhor das duas equipes, né? Eu acho que está valendo para os dois. Mesmo com o Cruzeiro disputando a Libertadores, ele ainda não conseguiu enfrentar um adversário que realmente fosse um adversário que impusesse. Sem o fator casa do adversário, sem o fator campo, sem esse tipo de coisa, e que ele tiver, até elogiei aqui ontem a seriedade com que o Cruzeiro enfrentou o jogo do Democrata, porque era para ter, né? Porque estava tão fácil, mas o Cruzeiro foi sério do início ao fim no que diz respeito àquela goleada. Então, acho que as duas equipes a gente ainda precisa ver num contexto melhor, técnico e tático, enfrentando equipes que realmente deem um suporte para que a gente possa estar observando melhor a condição de cada elenco. E depois do intervalo nós voltaremos com mais Atlético, mais Cruzeiro, tem as voltas de Roger e Montijo ao time de Cuca. E a tabela do Campeonato Brasileiro de 2011, o clássico vai ser disputado na última rodada. Não sai daí, olho no Minas Esporte. Olho na Band.